qual é o maior erro, o maior, um só pode um só, do concreteiro quando se fala de concreto? Qual que é o maior erro? É o controle de água? É o traço? E aí eu quero falar assim do pequeno, tá? Não é, você que já atendendo grandes empresas aí, mas a gente sabe que tem muito concreteiro que quando ele começa, ele só quer colocar dentro do caminhão e entregar, certo? E aí, onde que começa a dar problema na cabeça dele? Cara, do meu ponto de vista, nos pequenos clientes que hoje começam com a concreteira, é a falta de controle tecnológico. Então, assim, eles imaginam que o concreto é apenas uma mistura. Duas de areia, Isso aí, cimento, pedra, água. E muitas das vezes os caras não usam nem aditivo, que é um produto químico, para poder reduzir a água, né? Ser um redutor de água. Então os caras eles começam com muitas das vezes as pequenas empresas com um pensamento diferente, de simplesmente produzir concreto sem pensar num controle tecnológico, sem pensar em questão de uma engenharia, né? Eles começam simplesmente com a expectativa. Então eles têm uma expectativa que eles querem ter uma concreteira e quer produzir concreto. Quando eles começam de uma forma errada e começam a avançar, aí ao longo do período, do tempo, aí começa a surgir os problemas. É onde vai dando os start em questão de, eu preciso agora de um engenheiro, eu preciso de um consultor, eu preciso agora de alguém para poder estudar e analisar os traços. Aí sim, é quando entra a questão da tecnologia. Então, mas aí quando ele percebe isso? Quando começa a dar merda, né? Quando começa a dar Com merda. certeza. O primeiro sintoma do despreparo, vamos dizer assim, né? É que a gente tem muitos empresários que começam assim, eu achei legal o serviço de concreto, porque eu usei numa obra tal, eu vi que eu acho que é um negócio fácil de fazer. Né? A primeira entendimento deles concreto é fácil, né? Porque você mistura cimento, pedra, areia e põe ali dentro de um caminhão e chega lá na obra. E concreto não é só isso. Concreto é tecnologia, é desenvolvimento, é você entender o que é um agregado, o que é uma areia diferente, o que é um aditivo. Cimento não é tudo igual. Cada cimento tem um comportamento, tem sua resistência, tem suas características de pega. Então, o primeiro erro que esse pessoal pode cometer quando está iniciando é achar que ele pode pegar uma carta-traço pronta de um ex-funcionário de alguma outra empresa e simplesmente jogar os materiais que ele tem na mão ali naquele momento e começar a produzir. Por quê? Porque justamente é isso. Não é a mesma coisa. Cada traço, é um desenvolvimento que você tem que fazer. Você tem que traçar uma curva de Abrams, você tem que ver a combinação, tem que fazer granulometria para entender o que cada material tem ali dentro, né? E simplesmente pegar uma carta-traço que ele recebeu, né, de brinde pelo funcionário que ele contratou, que veio de uma outra concreteira, que geralmente o balanceiro, o líder de operação, você não pega um cara cru, você pega alguém que já trabalhou numa outra central. E, querendo ou não, ele acaba carregando algumas cartas traço, vai levando. E achar que isso vai fazer concreto, vai conseguir entregar. Ele vai entregar, tá? Ele vai botar dentro do caminhão, vai misturar, vai chegar lá. Só que aí o problema vem depois, que vai ter um concreto que provavelmente não vai ter resistência adequada, não vai ter o tempo de pega ajustado conforme necessidade, né? A gente tem um ciclo de caminhão que tem que ser pensado, tem que ser olhado de acordo com cada mercado, né? E sem contar as patologias posteriores, uma fissuração excessiva, um desplacamento, formação de pó na superfície do concreto. Então tem uma série de fatores que são importantíssimos. Ele consegue começar. Pronto. Mas às vezes ele não vai conseguir começar com menor custo. Exato. Ou o melhor custo. Nem o menor, mas o melhor custo-benefício, né? Então, assim, às vezes o cara tá entregando ali um FCK, né? Um concreto. Vamos falar de uma forma mais simples, que nem todo mundo é concreteiro, né? Mas um concreto que a expectativa dele era de entregar X de resistência e tá entregando menos, né? Então, ou mais. Ou mais. Ele tá colocando muito cimento, tá ficando caro. E aí ele não consegue ter essa percepção sem controle tecnológico. Mas eu acho que o maior problema é que, assim, quando o cara ele começa, o laboratório é a última coisa que ele quer colocar. Que ele quer investir, né? Exatamente. Por onde o cara começa, geralmente? Qual que é você chega na usina, o que o cara tem primeiro? É uma usina, uma baia, 2 caminhões e um sonho. E um sonho. E uma bomba. E uma bomba. Com certeza, né? Os caras, eles optam primeiro iniciar com a operação.
né, operacionalmente, né? Então, eles imaginam ali, né? Ele já tem aquela bitoneira, já tem umas baias já prontas, já com os agregados, e eles têm um sonho, né? De projetar, de fabricar concreto. Então, eu imagino o seguinte, que, é como você falou, cada traço de concreto ele tem sua responsabilidade, né? Ele tem as suas especificações. Existe um FCK, né? O que é um FCK? FCK é a característica, a resistência do concreto, né? E quando a gente vai formular, vamos traçar um traço de concreto, é como o George comentou, precisa traçar uma curva Abrams, uma curva para poder entender a família do traço, tudo certinho. E muitas pessoas não imaginam a responsabilidade que existe por trás de um traço de concreto, né? O traço de concreto, a gente está falando sobre concreto que vai sustentar pontes, viadutos, edifícios, lajes, e muitas pessoas não imaginam o que há por detrás daquele estudo, daquele concreto, né? Então é isso. E aí no início de uma concreteira pequena que está iniciando, muitas das vezes o começo é errado. O começo, em vez de imaginar, vou fazer um setor de pesquisa e desenvolvimento para poder fazer o produto. Não, eles primeiro iniciam com um passo à frente, que é uma operação para produzir. No PDCA ele começa com D, né? Ele não planeja, ele faz, aí ele mede, vê que tá tudo errado, aí ele começa. Aí ele liga para vocês. Ele liga pra gente para resolver, porque ele tá entregando um concreto que tá dando muita dor de cabeça para ele. Porque chega no cliente, o cliente vê o resultado que não ficou legal, não ficou bom, porque seja para o cliente pequeno que vazou a laje dele, né, que choveu e pingou para dentro, porque aí fissurou, a laje fissurou, seja porque fez uma calçada e ficou esfarelando, né, seja um piso que ele entregou para uma loja e também não deu acabamento polido e assim por diante, né. Então, esse cuidado inicial é muito importante.